E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um Data Stories. Agora o episódio 13, que, de verdade está muito legal. Acho que, para além do episódio 13, é uma retomada, acho que é o primeiro do ano de 2025. E a gente vai falar com um cara muito massa hoje, um cara que eu admiro bastante, tenho acompanhado a jornada dele desde lá de trás. Ele, paulistano, cresceu no Capão Redondo, são mais aí de 15 anos de experiência dentro do nosso meio. E o mais bacana disso é que em diferentes papéis, né? Ele já passou por algumas agências, talvez as maiores aí, que todo mundo já sabe o nome. Liderou dentro do Google na América Latina a parte de branding e marketing. E no X, antigo Twitter, comandou equipes de marketing, inovação e conteúdo. Atualmente ele é SVP na Edelman, uma baita empresa respeitada, né, globalmente, principalmente na área de PR. E hoje tem alguns outros projetos que me chamaram a atenção dele, que foi até o que nos trouxe aqui para esse bate-papo de hoje. Ele é cofundador da Corvo, que é um programa de mentoria muito ligado ao tema que a gente vai falar hoje, que é carreira, cultura de inovação dentro das empresas, e também conselheiro consultivo da Harvard Business School, não, Harvard Business Review, e do Instituto Mais Diversidade, que é uma ONG que fomenta oportunidades para a população LGBTQIAPN+, no Brasil. Rafa Camilo, bem-vindo ao Data Stories, que legal ter você aqui com a gente. Oi, João. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui. E sim, né, um reencontro também, depois de tanto tempo que a gente se conhece, se acompanha, e também queria dizer que, enfim, a admiração era recíproca. Estou muito feliz de estar aqui hoje falando com você. Legal, vamos nessa. Rafa, vamos lá para esse bate-papo hoje. Estou super animado aqui pelos temas que a gente conversou nesses últimos dias. Eu acho que sempre legal aqui dentro do Data Stories, né? Até eu sempre esqueço de fazer essa claquete. Data Stories, podcast, né, voltado para a comunidade de insights, de marketing, inovação. É o que a gente vem já entrando no segundo ano aqui agora. E é um podcast voltado, vamos falar, para todos os níveis de profissionais, né? Níveis que estão de jornada, de momento, de carreira. Então, eu sempre gosto de começar conversando um pouquinho sobre a sua jornada pessoal, né? Sua jornada profissional. Você podia compartilhar para a gente um pouquinho como que foi essa trajetória, como foi esse caminho chegando aqui? Se tiveram alguns momentos importantes de virada nessa jornada, porque é isso, né? Você começou trabalhando em agência, foi quando a gente se conheceu lá atrás, né? Um modelo que era muito bacana, onde a criatividade brotava ali dentro, de repente a gente vê os booms, as big techs, e você foi talvez para as duas maiores, ou as mais relevantes aqui do lado ocidental. Conta pra gente um pouquinho como foi tudo isso, né, esse teu caminho até chegar até aqui. Não, demais. Eu falo que existe um grande motivador e mola propulsora na minha carreira e na minha vida, que foram os nãos que eu recebi, né? Sejam nãos que a vida me deu, ou seja, um não que em algum momento alguém falou que não seria possível eu fazer alguma coisa. Mas indo até mais atrás, como você falou, eu venho do Capão Redondo e talvez o primeiro não tenha estado justamente aí, né? Porque as pessoas, apesar da época onde eu fui cursar publicidade, propaganda, era um dos cursos mais desejados e um dos cursos mais disputados, não era o curso que as pessoas faziam na minha realidade, né? Naquele momento você precisava garantir é, enfim, que entrasse uma grana, então você ia para cursos onde você entendia que tinha maior adesão e que as pessoas ao nosso redor estavam fazendo. Então, administração, educação física, em casa eu tinha um exemplo que era o meu irmão, que é o irmão mais velho, e foi fazer direito. Então, isso já foi um ponto muito divisível ali em casa, né? Que meus pais achavam essa escolha um pouco estranha, tipo, nossa, vai fazer publicidade, o que publicidade faz exatamente? Mas eu fui percorrer esse sonho e acho que tudo também começou quando minha mãe sempre falou que eu era uma pessoa, um menino muito criativo, que eu sempre gostei de desenhar, sempre gostei de escrever, eu acreditei nela e fui percorrer o sonho da publicidade, não me arrependo. Então eu diria que dessa realidade, né, de muita escassez e adversidade, veio esse impulso para fazer diferente, mostrar aí que sim, as coisas poderiam dar certo, eu poderia ser bem sucedido e construir e pavimentar uma trajetória aí, estando na publicidade. E eu falo desses nãos porque eu comecei a trabalhar em agência
E aí também, né, esses cortes, eles acabam me atravessando em alguns momentos, né? Eu diria que nesse momento inicial é onde essas coisas elas ficam mais evidentes. Enfim, estava entrando nesse lugar que eram as agências de publicidade, sendo esse jovem que vinha do Capão Redondo, então era um mundo muito novo. As conversas, os repertórios eram bastante distintos aos meus. E aí tem uma coisa que e aí eu gosto de falar que meu primeiro emprego foi como atendente de telemarketing ali, e aí logo em seguida eu já entrei numa agência, comecei no centro de informações do que era o grupo Totalcom, da antiga Fischer, e o meu papel aí era minerar informações para o time de planejamento, então esse foi o meu primeiro contato com planejamento. Eu falava, nossa, tem uma galera que está pensando em coisas, fazendo estratégias, isso é muito legal. Só que eu estava numa parte ali, analisando relatório setorial, fazendo desk research e mandando para o time. E aí surgiu uma oportunidade na Ficha para trabalhar com algo que hoje está em extinção nas agências, basicamente, que é designer de apresentações. Tá. Só que era um time que estava grudado ali no planejamento. Então eu topei, fui trabalhar lá na Fischer como assistente, estagiário de apresentações, fui trabalhar com a Joyce Baena, e aí sempre gosto, e sempre sou muito nominal com os chefes e pessoas que que me deram oportunidades e que abriram o espaço para eu trabalhar e me desenvolver. E ela acreditou e foi incrível, mas também era uma coisa que para mim foi fundamental, porque o que eu fazia lá? O que a gente fazia? Basicamente era deixar bonitas as apresentações que o planejamento fazia. E aí, obviamente, tinha uma incidência muito maior das apresentações e pitches de novos negócios, só que como eu estava na faculdade ainda, para mim eu via no trabalho e tinha contato com todas essas apresentações que eram, enfim, na minha cabeça ali o estado da arte no que diz respeito à estratégia, aprendia com aquilo e praticava depois na faculdade. Então tinha essa troca que para mim foi muito importante e muito fundamental no que diz respeito ao meu entendimento de estratégia e a como eu queria desempenhar e qual seria o meu estilo de estratégia e de ser estrategista. Então nesse momento já fica claro para mim que eu quero trabalhar com estratégia, trabalhar com planejamento. E aí eu lembro muito bem de uma conversa que eu tive com uma pessoa que trabalhava lá na agência, onde eu coloquei para fora essa vontade de virar planejador e eu já era assistente de apresentações, né, de design de apresentação, e eu lembro que essa pessoa falou para mim assim, acho que não, viu? Acho que você não vai, acho que para você trabalhar com estratégia você vai ter que entrar de novo como estagiário, tem muita gente aí ralando, me parece muito distante. Então, e toda vez que vieram esses nãos de novo, por isso que eu falo deles, é justamente quando era gasolina para o meu fogo, assim. E aí, a partir daí, contrariando essa suposição dele, vou trabalhar no planejamento da FCB e desde então continuo e me desenvolvo nas agências de publicidade. Assim, vou trabalhar na FCB, na Léo, na FNASCA, na África. E a África foi a última agência que eu trabalhei. E aí você estava falando sobre as Big Techs. E foi um momento que a gente estava observando no mercado, eu diria que quase que um êxodo de profissionais indo para as Big Techs. E isso também é observado com muita preocupação pelos dirigentes de agências, porque a gente observava que sim, era uma tendência muito focada numa composição ali de remuneração, equilíbrio de trabalho, né? Equilíbrio de trabalho e vida, benefícios, então, e sem contar a própria natureza da indústria, né? Trabalhar com tecnologia, trabalhar com inovação, trabalhar com coisas que eram muito contemporâneas. Então, eu fui fazer parte desse bonde, e fui fazer parte desse bonde muito porque eu sentia que eu estava chegando muito próximo a um teto de desenvolvimento, e um teto que, na minha visão, naquela época, ele era perigoso no sentido de que se eu continuasse nesse esteio, depois, se eu quisesse fazer uma mudança, esse custo de mudança seria muito alto, no sentido de ter que dar muitos passos para trás, mexer em remuneração, ou virar um profissional muito caro para, enfim, conseguir fazer uma mudança de carreira. E aí, nesse momento, faço essa mudança. Eu vou trabalhar em tech,
trabalhar com marketing, vou para o Google, depois vou para o Twitter, quando era na época Twitter, também trabalhar com uma outra coisa, mais ligado área de vendas, criatividade, um marketing mais focado no negócio dos clientes ali, uma operação muito focada em geração de receita. Vivo toda aquela loucura que foi a aquisição e hoje na Edelman também que tem uma disciplina diferente, né, que eu nunca vivenciei, que é relações públicas, né, embora haja também uma pegada muito criativa na empresa. Então, eu diria que, do meu lado, também sempre houve um movimento muito consciente de entender quais poderiam ser movimentos onde eu sentisse que eu poderia me desenvolver profissionalmente, adicionar novas capacidades, adicionar novas habilidades, e também, mais recentemente, como conselheiro, que parte de um incômodo que é como fazer com que esse mercado corporativo ele possa ser mais equânime, possam ter mais pessoas de grupos minorizados e que seja mais fidedigno no que diz respeito à representação, né, da população no nosso país. E aí, depois de ter chegado nesse nível, né, de liderança em muitos lugares que eu trabalhei, começo a olhar para os conselhos como esse órgão acima ainda da liderança, onde as questões, os recortes raciais, eles são muito menores ainda, né? Então a gente tem a predominância de um fenótipo muito está estabelecido de maneira muito evidente. Então eu começo a me provocar, nesse lugar também para provocar outras discussões e tentar, dentro do possível, provocar uma mudança aí também. Não, demais. Baita jornada. E eu acho que é muito legal assim, a gente tomar as adversidades como motor para crescimento. Assim, eu acho que isso é o que eu falo para todo mundo também, sabe? Eu acho que cresça a partir daí que, meu, você vai ver que lá na frente, meu, é até mais gostoso, né? Quando você consegue depois, Exato. né, dar as voltas. E sabe que né, você falando, pô, para cada cadeira dessa, você tem que se entender, se adaptar. E você trouxe um tema muito legal no nosso último papo, né, que é o ecossistema de carreira, né? E de fato, se a gente parar e olhar de cima a nossa carreira, não é simplesmente acordar, bater cartão, trabalhar, voltar para casa e, né, esperar o pagamento no final do mês e virar o ano e seguir. Se tiver alguém fazendo isso, meu, putz, amigo, para pensar, puxa pessoas igual o Rafa para falar um pouquinho sobre essa carreira, porque de fato nossa carreira ela é dinâmica, ela deve ser olhada como um sistema mesmo, né? Tem tanta coisa que influencia isso, a sua habilidade, né? As relações que você faz, o networking que você faz, experiência prévia ou não, oportunidades, acho que tudo isso acaba influenciando ali para que você tenha, né, uma construção de carreira, não só no âmbito financeiro, mas no âmbito pessoal, de conquista, de vontade. Eu gostei muito do que você falou, cara, acho que não dá para a gente olhar a carreira de um jeito linear, né, mas acho que são todos esses fatores que fazem ela ter um valor, né, para a gente. O que significa esse termo para você? Como que você olha, né, por toda essa... Você acabou de dar uma aula para a gente de jornada. Mas conta um pouquinho aqui, como que você enxerga esse termo hoje no dia a dia, no trabalho? Uma das coisas que começaram a me interessar profundamente nos últimos anos, porque eu vivi isso muito de perto, é o tema dos layoffs. Então, desde que os layoffs começaram a acontecer com maior contundência, incidência ali em 2022, e eu acho que eu estive trabalhando numa empresa que talvez tenha sido uma das trendsetters no que diz respeito aos grandes layoffs, eu comecei a olhar isso de perto, a estudar, a falar com pessoas. Estou dizendo tudo isso porque, ao olhar para os layoffs e entender que existe um antes e depois dos layoffs no mercado de trabalho, eu comecei a entender que um dos principais fatores que motivavam que ainda motivam a escolha de um profissional numa empresa, que é a estabilidade, esse fator ele se fragilizou muito. Então, justamente porque os layoffs eles foram acontecer justamente nas empresas que prometiam, né, prometiam entre muitas aspas, estabilidade, benefícios, quase que um paraíso entre o mercado corporativo. Então, eles acontecem nesse lugar. E não só nesse lugar, eles acontecem também em outros lugares que tinham a estabilidade como uma das principais promessas de trabalho.
Então, falar de estabilidade hoje em dia é uma questão, é quase que uma promessa vazia, se você parar para pensar, ou existe hoje um conceito de estabilidade que ele foi ressignificado, e é uma pergunta que eu faço para muitas das pessoas que eu converso e de mentorados, que é que estabilidade é essa que você está buscando, ou qual que é a sua estabilidade? Nesse contexto, olhar, existe um olhar de volta para tudo aquilo que a gente sabe fazer, as nossas capacidades ou aquilo que a gente quer desenvolver. Então, existe, e eu gosto de falar sobre esse ecossistema de carreiras, porque eu entendo que nesse pós-layoffs, a gente começa a paquerar com essa ideia, a paquerar essa ideia e ficar cada vez mais íntimo dessa ideia de que existe a nossa carreira, a carreira principal, uma carreira que toma a maior parte do nosso tempo, mas existem e devem existir outras carreiras também para as quais a gente olha do ponto de vista de diversificação, intelectual, diversificação da renda, justamente para você estar assegurado de que você consegue se apoiar nessas outras carreiras, caso algumas delas caiam. Então, eu acredito e olho para isso nesse sentido como algo que vai ser cada vez mais observado, e na minha vida especificamente, isso tomou uma força muito grande desde o ano passado, porque depois também de tudo que aconteceu no emprego que eu estava, né, enfim, toda a loucura que aconteceu, eu passei a olhar para outras questões e questões que estavam ali como oportunidades de desenvolvimento. Então, a partir desse momento, eu começo um programa de mentoria, com o Henrique, e é um programa de mentoria que ele, na realidade, tinha começado em 2022, quando aconteceu o primeiro grande layoff no Twitter, e a gente, de maneira voluntária, estruturou um processo para ajudar e para mentorar os estagiários todos que tinham sido demitidos, todos os estagiários foram demitidos naquela época, que eram, na sua grande maioria, pessoas pretas. Então, a gente começa aí, a gente olha para isso de novo nesse momento e fala, e se a gente olhar para esse nosso processo que a gente criou, fazer disso um programa, colocar mais ferramenta, colocar aquilo que a gente já sabe, também acionar as nossas conexões e transformar isso num negócio. Então, isso foi uma coisa. A outra coisa também foi que, como eu já estava olhando também para os layoffs como esse objeto de estudo, tinha feito uma palestra no Hacktown do ano passado sobre os layoffs, antes de acontecer também o fechamento da operação no X do Brasil, resolvo também colocar energia nisso e escrevo um livro, que é um livro que deve ser lançado esse trimestre, que ele é fruto de entrevistas e conversas que eu tive com vários profissionais que foram impactados diretamente pelos layoffs ou foram impactados indiretamente pelos layoffs, que eu falo, né, que são aquelas pessoas que ficaram nas empresas, que não estiveram nas listas e que não foram escolhidas para ser demitidas. E também o projeto de minha carreira como conselheiro e essa trilha como conselheiro que eu continuo estudando e colocando mais aprendizagem nisso. Então eu falo que esse é meu ecossistema porque tudo parte de um antes e depois, né? Ou como olhar para esse novo presente do trabalho. Então tem essa coisa também de ficar se exaurindo no tema de futuro do trabalho, mas existem questões tão prementes agora que a gente precisa se debruçar para resolver essas questões do presente do trabalho, para que nós, enquanto profissionais, possamos entender que as regras do jogo mudaram e também elas são altamente voláteis. Então, com base nisso, como que a gente se readequa a essa nova realidade para que a gente possa caminhar de maneira mais segura, mais assertiva. Então, esse ecossistema, ele fala sobre essa interdependência entre essas carreiras, essas possibilidades, de maneira que você consegue se desenvolver em várias frentes, também consegue captar a sua remuneração em diferentes frentes, e se torna, no meu ponto de vista, um profissional mais interessante também. Legal. Eu achei legal quando você começou a falar, de cara veio uma questão. Putz, é super maneiro isso.
mas eu acho que pessoas talvez com mais quilometragem, talvez com mais estrutura, para essas pessoas seja mais fácil, né? Sim, Você estar em várias frentes ao mesmo tempo, ou experimentar, ou não deixar de construir. E aí, de cara, você já me trouxe a resposta. Falou, meu, a gente já começou com os estagiários, que talvez são as isso. pessoas mais... Talvez precisa realmente de alguém abrir a janela ali e falar, cara, olha para isso aqui, eu vou te ajudar a olhar para isso. Achei muito legal essa pegada. Na perspectiva das empresas, né, acho que aí falando do meu lado, eu acho que existe uma super discussão também de como, de alguma forma, as empresas se adaptarem, né, para que pelo menos proporcionar para que todos os colaboradores também sintam-se, vamos, empoderados a poder enxergar outras coisas, a poder estudar outras coisas, né? A poder olhar para o mundo ali dessa forma mais holística só, e não só entrar, bater o ponto, fazer o que você tem que fazer e voltar para casa. Eu acho que, até acho que do nosso lado, a gente tenta encontrar pessoas que, né, que estão com essa visão mais 360 da coisa, mas é super difícil também. Você tem algum exemplo de, talvez, acho que aí do lado da companhia, de ecossistema que tem incentivado, né, esse tipo de desenvolvimento, ou se puder compartilhar algum exemplo de boa prática que você já viu, que você já leu sobre o assunto ou escutou nessas entrevistas, pode ser super legal para a gente aterrissar um pouco, assim, talvez por lado das empresas também. Até para que as Sim. pessoas olhem para lá que eu quero ir, para esse tipo de empresa que eu quero fazer o... Porque é isso, cara, é uma relação que mudou muito, né? Mudou, acho que a relação ali empresa e colaborador, hoje ela é muito mais, deve ser pelo menos muito mais horizontal, deve ser muito mais de colaboração do que de tarefa e obrigação. Assim, acho que isso, pelo menos, é o que a gente vem vendo do lado de cá também. Totalmente. Eu acho que quando a gente fala dessa relação com empresa, tem um termo que ele já não é mais tão novo, mas que ele fala sobre já uma tentativa de fazer, de proporcionar isso, que é aquele termo do intraempreendedorismo, né? E aí talvez um dos exemplos mais clássicos que a gente tem, e mais antigos, seja 3M, onde os funcionários, né, podiam dedicar 15% do tempo para pensar em coisas que estavam fora do escopo, e aí com isso nasce o post-it, enfim, tem toda essa história que eu acho interessante. Outras empresas também, empresas que eu já trabalhei, tinha aquele modelo de você também dedicar 10% do seu tempo para outras coisas, mas eu diria que esse olhar para fora, eu acho que é uma conversa que ela ainda está acontecendo. Eu acho que é uma conversa que, porque como no final das contas, e aí só falar que às vezes a gente se esbarra em discussões até menores, né? A questão do presencial ou remoto, por exemplo, a gente está esbarrando numa discussão que é empresas pensando assim, será que o meu funcionário está mesmo trabalhando ou está dedicando mesmo aquela quantidade de horas que ele falou que ia dedicar para mim? E estou dizendo isso porque eu acho que existem estágios muito diferentes de empresas, né? Mas muitas vezes parece que a gente ainda está num estágio um pouco mais inicial dessa conversa. Então, sinto que a gente ainda precisa avançar no que diz respeito a esse ecossistema de carreiras. Não acho que a gente ainda tem grandes exemplos, muitos exemplos, mas o que eu percebo é que a gente está justamente no ponto de trazer essa conversa no momento das entrevistas, no momento em que um profissional ele topa um desafio, porque isso, no final das contas, é uma questão contratual, né? E tem que ser também uma questão de ética, uma questão de compliance. Então, essa definição e essa garantia de que o seu empregador, né? Falando aí no caso de uma CLT, né? Talvez seja o exemplo mais rígido para você ter esse ecossistema de carreiras. Nesse exemplo, ter essas conversas muito francas, muito honestas, e, de novo, pautadas pela ética, você deixa de maneira muito evidente que aquela carga horária, aquele horário comercial é dedicado àquilo, à tarefa que você faz, então, naturalmente, o tempo restante você usa da maneira como você quiser. Mas o que eu já tenho observado é que no caso onde um profissional que tem esse ecossistema, tem essa conversa e trabalha em algumas empresas, a empresa ela começa a perceber que existem ganhos que ela também se beneficia a partir do aprendizado
e dessas outras carreiras que esse profissional traz para a mesa. Então, da mesma maneira também que antes, e as empresas continuam a fazer isso, que é os investimentos em treinamentos, cursos, porque ela entende que existe uma via de mão dupla e uma troca mútua ali, em que o profissional se desenvolve, a empresa desenvolve junto, também começa a ter uma maior clareza sobre os ganhos múltiplos quando uma empresa resolve trazer para próximo, para dentro do seu time um profissional que tem essas outras carreiras. Perfeito. Você acha que isso muda muito de setor a setor? Porque, de certa forma, o nosso setor tende a ser mais leve, né? Pelo menos é o que as empresas tentam parecer, desde das agências, das big techs. Eu acho que quando entra um pouco do fator de criatividade, pô, lá é mais tranquilo ou não? Você acha que isso muda de setor a setor ou não? Eu acho que, ela geral, o que muda são as conversas mais ligadas a um certo compliance, digamos assim. Porque, obviamente, né, e eu sei que eu vou falar aqui o óbvio ululante, que não dá para você desempenhar uma carreira dessa principal numa empresa e ter uma outra carreira cujo negócio ou proposta de valor é algo que concorre com essa outra empresa. Então, eu acho que é isso que pode mudar, né? Então, quais são esses negociáveis entre esse ecossistema e essa carreira principal que faz com que todas essas outras esferas que gravitam ao redor dela possam se sustentar de uma maneira virtuosa e que não seja uma relação de concorrência, uma relação que seja perniciosa em nenhuma maneira. É porque pensando assim, quando essa relação também está plena, ela está funcionando, coisas legais acontecem, né? Eu acho que isso é um fator chave, assim, acho que para os dois lados, né? Você colocar coisa legal na rua, né? Se sentir, cara, motivado em construir propósitos, construir projetos interessantes. Acho que a nossa área de insights, seja ela de estratégia, de criatividade, isso vale muito, né? E talvez, acho que talvez essa cultura organizacional bem azeitada ali entre as duas partes é onde a gente vai conseguir gerar coisas interessantes. E, de certa forma, você passou um pouquinho, né, por todas essas empresas que, pô, vivem disso, vivem de fazer coisas grandiosas, de fazer, cara, seja de conectar pessoas, seja de lançar campanhas, enfim, tudo isso acho que conta muito. Você acha que cultura é um fator determinante aí para esse processo de criatividade, de inovação? A cultura, eu diria que ela é determinante para que a criatividade, para que a inovação ela possa acontecer e ela possa, enfim, ter chances de sair do óbvio, né? E acho que sim, teve lugares onde eu tive, né, a oportunidade de trabalhar, onde eu não vou dizer que existia uma maior tolerância ao erro, porque apesar de ser, eu acho que essa ideia do errando que se aprende, ou precisamos errar mais, eu acho que ela é muito romântica no ambiente corporativo. Eu acho que a gente A judicial, ela faz todo sentido, né? Quando você está com a ideia no papel ainda, acho que depois é é uma coisa. exatamente, ninguém quer errar. A verdade é que ninguém quer errar, ninguém quer, enfim, o erro ele ainda assim, ele é altamente punido. Mas eu acho que o testar, ele sim, acho que existem culturas onde elas são mais abertas ao teste, aos pilotos, e acho que também você tá num time, ter uma gestão, proporcionar uma gestão onde você consegue criar um ambiente fértil para o teste, é justamente aí que a cultura, a criatividade, ela floresce de um jeito mais interessante. Ponto, Rafa, são empresas muito orientadas a dados também, né? Como que era trabalhar com dados? Eu acho que assim, seja numa agência, como você falou, cara, eu comecei fazendo desk, lendo relatórios, acho que isso embasava muitas estratégias, que depois, pô, eu quero pegar essa estratégia agora e começar a contar histórias a partir dela. Agora você entra no Google, imagina esses caras têm os dados do mundo inteiro. Como que era trabalhar dentro dessa estrutura? Você tem que construir a partir daquilo que ou onde tem a margem para inovação, para você criar a partir daquilo? É sempre, muito dado, dado, dado. Se o dado está falando isso, a gente vai para cá ou vai para lá. Como que era
trabalhar numa estrutura como essa, por exemplo? Eu acho que existe o trabalho o trabalho do dia a dia, acho que em qualquer lugar, né? Existe o trabalho do dia a dia, se você está numa agência, vai ter a campanha que você vai precisar fazer, vai ter aquela entrega, vai ter aquela campanha que não é nada, enfim, revolucionário, só assim, tá beleza, então é aquela campanha mais clássica. Da mesma maneira que você trabalhando numa tech vai ter o dia a dia que você precisa fazer coisas, né, pensando em marketing, projetos que são um pouco menos entusiasmantes, mas que precisam cumprir não só KPIs, mas acionar uma rede de stakeholders internos também, onde a ideia vai viajando e parece que ela também vai desidratando. E quando é o que para de pé, não é aquilo que você imaginou, aquilo que você planejava exatamente. Mas, da mesma maneira que, seja nas agências, no Google, ou em qualquer outro lugar que eu trabalhei, o que eu buscava fazer era encontrar a minha caixa de areia, né? Eu construir a minha caixa de areia ou a caixa de areia do meu time. Então, escolher aquele momento onde seria possível ser muito criativo, onde os combinados com as lideranças, com as pessoas que, né, clientes, presidentes, donos de agência ou diretores das empresas, que eles olhassem, eles entendessem que a ideia ali era aprender. Então, mesmo numa cultura que celebra, né, os dados, a leitura dos dados, ou os dados como elemento motriz das escolhas, eu também conseguia, e acho que consegui criar esse espaço, criar essa caixa de areia que eu falava, tá, beleza, mas esse momento aqui a gente vai fazer uma coisa assim, que talvez não tragam exatamente esses KPIs aqui que a gente está observando geralmente, mas a gente vai olhar para esses outros KPIs. Isso, e tem muito aprendizado aí. Então, acho que colocar né, em qualquer tipo de cultura, assim, e até nessas mais focadas em dados, colocar essa etiqueta de esse vai ser o momento que a gente vai aprender, esse vai ser o momento que a gente vai testar, esse vai ser o momento onde a gente, né, o que for, costuma dar muito certo, porque é sempre uma série de combinados, né? Você combina isso com todo mundo, e aí não vai ter, mesmo que tenha surpresas, tá todo mundo comprado com aquela escolha, e isso não te traz nenhum tipo de penalidade caso você resolvesse fazer isso num projeto ali nas condições normais de temperatura e pressão. Legal, porque pode sair coisa nova daí também, né? Exato. E hoje tem uma coisa legal também, né? Você está indo para uma companhia, né, para Edelman, eles têm um estudo, é uma metodologia, é um software, né, que é o Trust Barometer, que é algo que muita gente fala, a gente vê às vezes em apresentações de pitch e tal, acho que ela meio que vai para além da Edelman, você vê outras empresas usando dados desse Trust Barometer para defender ideias e tal. E você vai ter alguma relação com essa metodologia lá dentro? Como que isso funciona no dia a dia do seu trabalho agora? Que recursos, em termos de dados, em termos de informação, você vai ter para trabalhar dentro da Edelman? Acho que é quase que um jeito de a gente contar um pouquinho de metodologia para a turma aqui dentro também. Sim, você sabe que o Trust Barometer, eu conheci a Edelman por causa dele há alguns anos. E eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu fiquei muito encantado com aquilo, assim, porque era um jeito muito novo de olhar para essa relação, né, a relação das pessoas com aquilo que é medido, né, que são negócios, ONGs, governos e mídia. E eu achei ele incrível por causa disso, assim, porque você tem saídas para vários públicos e vários pontos de contato ali. Então, eu conheci eles a partir daí, e respondendo sua pergunta também, para mim também era muito importante, pensando nos meus valores e nas coisas que eu acredito, e é um privilégio estar numa empresa que fala sobre confiança. E a partir do momento que você coloca na rua um estudo, uma metodologia que fala sobre confiança, você minimamente precisa praticar isso internamente. Isso precisa ser um valor seguido obstinadamente por todas as pessoas que trabalham nessa empresa. Então, acho que, apesar de existir esse Trust Barometer, eu acho que ele é sentido por todas as pessoas em todas as áreas e departamentos que trabalham na Edelman.
seja nas relações entre as pessoas, seja nas relações com os fornecedores, seja na criatividade que a gente faz e que vai propor para os clientes e para os parceiros. E aí, falando um pouco do que eu vou fazer, que eu vim fazer aqui, a minha posição e o meu desafio, basicamente, é olhar para todas essas capacidades dentro da Edelman, entender quais são, como que essa cultura é criativa hoje, e a partir daí entender junto ao time e construir essa jornada junto com o time sobre como que a gente vai perseguir e vai chegar na excelência criativa. Então, quais vão ser rituais, quais vão ser coisas novas que a gente precisa fazer, quais vão ser mudanças que a gente precisa fazer, quais vão ser novos arranjos internos que a gente precisa fazer, qual vai ser escopos novos que a gente precisa fazer. Então para mim, de verdade, assim, é uma oportunidade muito grande, assim, porque obviamente que fala sobre criatividade, né, enfim, sobre aquilo e o material final do que a gente faz, mas tem um olhar de mais integral sobre a operação que me entusiasmou muito. E, de novo, é um olhar sempre pautado pela confiança, entender que a confiança e como essa moeda principal na dinâmica entre consumidores e empresas é a mais importante nos dias de hoje. Então, como que a partir desse olhar fazer com que a gente possa alcançar esse lugar de excelência criativa? Legal, muito bom. Bom, papo bom, vai rápido, já estamos aqui com mais de 45 minutos. Ô, Rafa, me conta um pouquinho, vamos deixar um conselho para a turminha nova aqui. Eu acho que você teve algum mentor, teve algum líder, alguém que te inspirou, para além dos percalços da vida aí, que você falou, cara, que foi um motor de construção para você e, meu, assim embaixo, acho que a gente não desanimar, tentar, cara, se possível, olhar e fazer, porque, meu, é possível chegar do outro lado, né? Mas Sim. teve alguém que te inspirou muito, alguém que é um líder, é uma inspiração que você gostaria de falar aqui nessa sua trajetória? Sim, eu tive alguns mentores e mentoras ao longo da vida. Hoje, a pessoa que eu sempre troco e que eu tenho um carinho enorme, respeito, admiração, é a Marlene Bregman, que está lá na Léo, ativa e operante, trabalhando, inspirando todo o time lá. Então, a Marlene é essa pessoa que eu divido muitas vezes enfim, os meus receios, minhas dúvidas, peço aconselhamento e acho que é muito importante, é muito fundamental essa figura de mentor, principalmente porque na nossa indústria, que eu acho que ainda assim existe uma sobrevalorização desse dar conta, né? Você é quase como se houvesse um orgulho em falar que você foi crescendo pelo seu próprio mérito e tem muito valor aí sim, mas eu acho que muitas vezes a gente não se dá conta que a gente precisa de novas ferramentas ou a gente precisa de alguém que nos aponte, que a gente precisa de novas ferramentas para que a gente possa ser pessoas melhores, líderes melhores, desempenhar melhor aquilo que a gente faz. Então, o mentor é fundamental e ela sobretudo, fundamental para mim. É isso, e mesmo assim o mérito é seu, né? Você que está construindo. Acho que Exato. não tenha medo, puxa, acho que tem muita gente boa, muita gente legal aí contribuindo nesse sentido. E Rafa, acho que eu vou deixar um final aqui para justamente a gente falar disso, de mentoria. Conta um pouquinho do Corvo, acho que da Corvo, né? Deixa os contatos aqui, acho que para todo mundo que quiser participar, quando tem turma, quando não tem, quando você abre, ou se quiser falar, deixar as informações sobre o livro também, que eu acho que sem dúvida é um material e né, é um canal, acho que muito legal para quem estiver nesse processo de construção de carreira, seja dentro do mercado de insights, onde a gente trabalha, ou não. Deixa todas as informações aqui. Pô, muito prazer falar contigo, foi muito massa. Ah, demais. Obrigado pelo espaço. Então, vai ter livro esse trimestre sendo lançado sobre esse ponto de inflexão que aconteceu no mercado de trabalho causado pelos layoffs, e a partir daí um manual de sobrevivência para a gente navegar
nesse contexto altamente volátil e desafiador que se apresenta para a gente agora. Em breve divulgo mais ele. E Corvo, a mentoria que foi fundada por mim e pelo Henrique Lima, que é uma mentoria também focada em desenvolver profissionais para que possam justamente estar preparados e preparadas para navegar nesse mercado corporativo também, que tem uma série de desafios e uma série de oportunidades também. E tem mais informações no site corvomentoria.com, página no LinkedIn também. E as turmas de fevereiro já estão abertas, é só entrar em corvomentoria.com que tem um forms lá para se inscrever. Legal, tá aí, galera, o caminho das pedras. Rafa, muito obrigado pelo seu tempo, pelo papo, acho que foi super inspirador, como eu falei, meu, muito legal ter um tempinho com você, assim, a gente sai sempre desse papo pensando em alguma coisa, e eu acho que hoje foi muito sobre isso. Gente, esse foi mais um Data Stories. Obrigado mais uma vez. Não deixa de seguir a gente nos canais. A gente está no YouTube, está no Spotify e nos outros canais de streaming na Amazon também, né? Acho que o Diogo sempre me corrige nesse final. Mas enfim, vai estar tudo aqui. Gente, obrigado, um bom ano. E Rafa, valeu mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Bom ano.